da tentação de Jesus. O mesmo Espírito que desceu sobre ele, naquele momento do batismo, o mesmo Espírito o conduz ao deserto. Será que essa não é a nossa jornada? Que depois de sairmos do Éden, e o ser humano ser banido do jardim, entrou no grande deserto da vida. O grande deserto da ausência de Deus, o grande deserto da falta da presença daquele que é a própria vida, entregue a sua própria sorte. Deserto não é apenas um lugar que tem areia e nada de vegetação e nada de água. Deserto é todo lugar árido da presença divina. É todo lugar onde não se sente a verdadeira vida. E eu creio que Jesus nessa tentação, e Lucas quando escreve isso a Teófilo, dizendo: meu caro amigo, deixa eu te falar o que aconteceu com esse Jesus. Aliás, nós pulamos o texto aqui, o trecho, onde Lucas conta a genealogia de Cristo, a sua genealogia humana. Ao mesmo tempo que Lucas disse: olha, ô Teófilo, esse Jesus foi gerado na Maria pelo Espírito Santo. O Espírito estava presente quando ele foi gerado, isso é dádiva de Deus. E agora eu vou te dizer, humanamente, essa é a linhagem dele. Ele é tanto perfeitamente humano quanto perfeitamente divino. O Espírito Santo que lhe deu vida e que fez com que fosse gerado no ventre da Maria o menino. Agora, este menino que tem uma genealogia humana e que é tão homem quanto Deus, também é levado pelo mesmo Espírito ao deserto. Esse Jesus veio para atravessar o mesmo deserto que todo ser humano atravessa. Obviamente que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto e ele ali se consagra. Ele ora, ele jejua, ele conversa com o Pai, ele se consagra, ele busca a Deus. Esse é o verdadeiro sentido da nossa oração, o verdadeiro sentido do nosso jejum. Não é uma greve de fome para a gente ganhar alguma coisa de Deus. Não é para que Deus tenha dó da gente e nos abençoe com alguma coisa. E nem é algum tipo de arma para fustigar Deus para que Ele nos dê o que nós queremos. Aliás, as perguntas que eu mais respondo quando eu faço perguntas e respostas, ultimamente, tem sido de pessoas que dizem: se Deus já sabe tudo, por que eu tenho que orar? Se Deus tem poder para fazer, por que eu devo orar? Porque as pessoas acham que oração é apenas um dispositivo para torcer Deus à minha vontade. Oração é alguma coisa que serve para que Deus dê a mim o que eu quero, seja plausível ou não. Desde uma cura de uma necessidade até um capricho de alguém que tem apenas uma, como se diz, me foge a palavra aqui, mas algo fútil para a sua vida, que deseja algo fútil. A verdade é que nós nos perdemos e achamos que temos o controle de Deus. Afinal de contas, foi por isso que o homem foi banido do paraíso, por comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, e tendo o conhecimento do bem e do mal, fosse igual a Deus, sendo o homem Deus de si próprio. E isso se chama estado de pecado. Eu digo sempre isso, mas eu acho que vale a pena a gente recuperar essa ideia e falar sempre disso. A palavra pecado tem 2 significados na Bíblia. O ato pontual que você comete, o seu erro, tropeçou, mentiu, pecou, errou, traiu, esse é o menos importante. Esses pontuais são os menos importantes. Mas a palavra pecado também no Evangelho significa o estado de vida no qual nos encontramos. Nos encontramos num estado de pecado, nós nascemos pecadores. Nós já nascemos falhos e imperfeitos e a inclinação da nossa carne é para o mal. E Paulo discorre sobre isso nas suas epístolas, em Romanos principalmente. Em Romanos capítulo 8, Paulo vem falando sobre isso. Vai lá e lê depois. Faça o caminho das letras. Aliás, nós temos uma inclinação, a nossa natureza é pecaminosa. É por isso que estamos mortos nos nossos pecados, porque temos uma essência pecaminosa. Vou repetir a frase que eu repito N vezes aqui nas pregações. Nós não somos pecadores porque passamos a pecar. Nós pecamos porque nascemos pecadores. E se você não compreender isso, você não compreende a graça. E é interessante como hoje nós temos pessoas que brigam tanto, porque essa pessoa está errada, aquele é do diabo, aquele fez errado, aquele fez errado, preocupado com os pecados pontuais.
E com tanta gente pregando, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, que são a maioria também das perguntas que são feitas. Pode isso, não pode aquilo, semana passada até falei sobre isso. Pode fazer tatuagem, pode cortar o cabelo, pode usar calça comprida, pode não sei o quê, pode ter pelo na perna, pode... É tudo, a preocupação do ser humano é o que pode e o que não pode, não com quem ele é. Na verdade, o que ele faz é apenas consequência de quem ele é e não o contrário. E essa é a nossa tentação, é viver nesta vida de pecado onde nós somos deuses. Onde nós tomamos as rédeas e fazemos o que queremos. O fato que queremos ser certo ou errado é apenas uma consequência dessa tentativa de sermos Deus acima de Deus. Por isso, nossa oração, nossas campanhas e nossos jejuns e nossas subidas em qualquer monte ou descidas em qualquer vale, ou furando onda, ou na praia, ou no deserto, nós queremos sempre ter um poder que nos faça viver com autoridade sobre todas as coisas, no nosso bem-estar, independente de Deus. Isso é um paradoxo. O paradoxo de se desejar ter o poder de Deus para não se depender mais de Deus. Você percebe que Jesus fez exatamente o caminho contrário disso? Jesus fez exatamente o contrário desse movimento, porque Ele era Deus. Filipenses capítulo 2 nos diz isso a partir do verso 5. Mas Ele não teve isso como uma oportunidade de usurpar a sua condição humana. Ele se tornou homem como eu e você. No que diz respeito a esta carne, a estas limitações, porque no seu espírito Ele era puro e perfeito, gerado pelo Espírito. E Jesus se transforma num ser humano para obedecer a Deus na posição de servo. Como isso é difícil. Como isso é complexo para nós. A palavra servo deveria ter um peso muito grande na nossa vida cristã. Quando alguém diz, esse daqui é um servo de Deus, não é porque essa pessoa tem autoridade ou poder, é porque ela abriu mão deles, para dizer, eu faço aquilo que for a vontade do Pai que está no céu, a semelhança de Cristo. Hoje, é quando encontramos alguém que tem autoridade, soberania, poder, que dirige grandes corporações religiosas, ou que está acima dos seres humanos meramente mortais, com o seu poder, sua unção e sua autoridade, a esses é que nós proferimos a palavra, esse é um servo de Deus. Não, ele é servo da sua vontade. E ele diz para você em qual dia você deve ir à igreja, qual tipo de alquimia religiosa você deve fazer para que ele libere do poder sobre você. Porque na verdade ele tem poder de dobrar Deus, então Deus é que é servo dele. Por que está dizendo isso, Zé? Porque essas foram as 3 tentações de Cristo. Eu quero que você leia comigo o que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo número 8. Deuteronômio 8. Nós vamos, acho que até o versículo 6, viu? Eu não vou ler tudo, tá bom? Pedro, vamos lá. Tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam e se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome e os sustentou com o maná, que vocês não conheciam, que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Vocês perceberam isso? Né? Portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Vamos até aqui. Bom, quando você lê o Antigo Testamento, se você não enxergar Jesus aqui, é porque você está interpretando o Antigo Testamento fora das Escrituras, porque Jesus é o centro da história. Assim como esse povo de Israel ficou 40 anos no deserto, Jesus ficou 40 dias no deserto. Assim como esse povo deveria ter se consagrado a Deus, não o fez, mas Jesus se consagrou a Deus naqueles 40 dias. Tudo isso que aconteceu com o povo de Israel pré-anuncia algo que eles deveriam ter feito, mas que se cumpre em Cristo.
E que na verdade nós não olhamos para Israel para ser como eles, nós olhamos para Cristo para ser como Cristo. Por isso que o Brasil não é Israel e por isso que nós não usamos aqui a bandeira de Israel. Israel hoje é uma nação tão secularizada quanto qualquer outra qualquer. E nem aquele Israel do Antigo Testamento fez a vontade de Deus, porque a maioria deles morreu no deserto. E todos os que saíram do Egito morreram nos 40 anos de deserto. E mesmo aqueles que estavam ali, Deus disse a eles: eu coloquei vocês no deserto para provar o coração de vocês. Aliás, para que vocês se conhecessem, para que vocês entendessem quem vocês são. E na intimidade comigo e no deserto, vocês fossem obedientes e compreendessem que tudo que eu estou fazendo é porque eu sou o Senhor. Na fome eu dei maná a vocês. As sandálias de vocês não se desmancharam. Vocês andaram 40 anos. Que tipo de sandália é essa que não se desgasta? A roupa de vocês não se acabou e nem o pé de vocês incharam. Vocês compreenderam que mesmo no lugar que não existe nada, eu sempre fui o Senhor com vocês? Por que vocês não obedecem meus mandamentos? Tudo isso é uma figura do que Cristo fez, porque naqueles 40 dias Ele confiou em Deus. A primeira tentação: está com fome, né, Jesus? Por que você não pega essa pedra e transforma em pães? Essa é uma tentação que eu e você passamos. Nós não conseguimos olhar para um deserto. Nós não conseguimos ter paz quando a gente olha ao nosso redor e nos falta alguma coisa. Nós não conseguimos crer para dizer: Deus vai me sustentar. Nós não conseguimos olhar para a nossa lógica de fé e dela retirarmos, extrairmos paz e tranquilidade. Porque o estado de pecado em que vivemos é esse: nós somos deuses. Aliás, nos dias de hoje, vai ter muita gente dizendo a você que você não deve passar pelo deserto. Ele vai ter o dia da vitória para você ir na igreja dele e receber o poder dele, para que as suas pedras se transformem em pães, porque afinal de contas tem que acontecer aquilo que você quer. O diabo não quer que você faça a vontade dele. Aliás, é muito importante isso para você. O diabo não é vermelho com 2 chifres e um rabo pontiagudo, vermelho, e que diz assim: você tem que se curvar a mim e dizer: oh Satanás, eu te adoro, eu te exalto. Não, eu quero cumprir a tua vontade, tu és meu pai. O diabo não quer que você faça a vontade dele, nem que você se curve a ele. Não precisa. Para romper com Deus, ele quer que você faça a sua vontade, que você coma do fruto. A tentação de Satanás lá no Éden, aquela imagem do Éden, da mulher e do homem e da serpente, que você sabe que é uma linguagem figurada, porque não tem a ver com serpente, né? Ah, Satanás, aí não é isso, mas tudo bem. Eu não vou entrar nessa seara agora, pode ser muito para a cabeça. Mas era o diabo dizendo: façam o que vocês querem, comam do fruto, encham a barriga de vocês, façam o que vocês desejam, vocês vão ser iguais a Deus. Você não percebeu a tentação? Você não é o filho de Deus? Então transforma as pedras em pães e acabe com esse deserto e coma. Não, 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 não. Além de eu ser o pão vivo que desceu dos céus, eu estou aqui em obediência ao meu Pai. O deserto não é o meu problema. Não tenho problema com o deserto, porque eu sei de onde vem o meu maná. Nós somos tentados sutilmente a querermos que as pedras virem pães, para dizer às pessoas: Deus fez a minha vontade, para que elas temam a quem? A Deus ou a você? Vou dizer a você que tem muitos milagres que você busca no meio do seu deserto, que não são a vontade de Deus, mas é o plano satânico para que você faça a sua vontade. Na segunda tentação, Satanás diz a Jesus, é interessante como Lucas apresenta, a ordem, acho que da segunda e da terceira tentação, é diferente da que Mateus apresenta. É que Lucas está sendo didático, provavelmente para Teófilo, para mostrar que a primeira tentação está no deserto, a segunda está num monte e a terceira está no templo. Os templos têm muitas tentações para o ser humano. Vamos primeiro no monte. Você sabe que o povo de Israel esperava o Messias, e que esse povo esperava um novo reino. Aliás, segundo a profecia de Isaías, capítulo 9, dizia que sobre os ombros desse Messias estaria o governo e o seu reino seria eterno. Eles talvez imaginassem que Israel seria soberano na terra para sempre. Seria a maior nação do mundo e sempre subjugaria as outras. Na cabeça deles era um reino humano, um reino terreno. Mas as profecias apontavam para um rei divino.
para aquele que seria o contrário do que todos esperavam. Mas é interessante que hoje, quando você lê as profecias, conhecendo Jesus Cristo, você tem plena certeza de que aquilo apontava para Cristo, e não para um reino terreno. Até Pilatos foi perguntar para Jesus se por acaso ele era rei mesmo ou não. A preocupação daquele povo que gritava que o rei havia entrado em Jerusalém era uma preocupação política para Roma, porque afinal de contas ele já tinha um César. E para os judeus a preocupação era uma preocupação religiosa, política. Porque não podia ser um negócio espiritual só porque faz milagres. Não é isso que a gente quer. Essa é uma grande tentação que nós temos nesse nosso deserto da vida. Nós temos uma vontade de ter um reino humano que nos pega. Isso nos consome. E o pior é que isso não parece pecado e nem parece tentação. Mas quando ele diz a Jesus, em cima de um monte, está vendo todos os reinos da terra, eles foram dados a mim, e eu entrego a quem eu quiser. Sabe o que você precisa fazer? Você só precisa me adorar, e eu vou te dar todos os reinos. Se tivesse alguém que esperava a promessa do Messias, um judeu daqueles dias, um israelita daqueles dias, diria a Jesus: aceita agora, porque é isso que a gente está esperando. Todos os reinos vão ser nossos e você é o nosso Messias. Não é? Quem disse que isso é tentação? Quem disse que a soberania dos reinos é um pecado? O reino de Cristo não era um reino terreno. O reino de Cristo não dizia respeito a Roma, a Pilatos, nem a Herodes, nem a Filipe, nem a Lisânias e nem a César. A promessa de Deus não é que Jesus teria um poder político sobre a terra. Mas a tentação evangélica dos dias de hoje é essa. Não só no Brasil. Deus vai nos dar o governo aqui na terra. Não importa se você acredita nisso pelo viés da esquerda, da direita, do centro. Não parece tentação, né? Aliás, a gente pinta, como é que a gente fala, Wagner? A gente pinta o porco de palhaço, né? Fantasia o porco de palhaço. Veste o porco de terno, é isso aí. Veste o porco de terno. E fala: isso é uma bênção. Ó as frases que a gente ouve: a igreja está ocupando o seu espaço. Deus vai colocar um ungido no poder. Seremos o maior país evangélico do mundo. Como se a gente pudesse colocar a nossa fé goela abaixo das pessoas através de um governo e não através do Espírito Santo. Que nem através do Espírito Santo é goela abaixo. Olhamos para as ideologias diferentes que tem do capitalismo, seja ele mais ou menos conservador, ou das teorias marxistas ou socialistas, seja lá o que seja, elas são iguais. Você não entende que elas são iguais, porque a sua ótica foi engolida por elas. Você não entende que o reino de Deus está muito acima dessas coisas. E Jesus disse o quê? Está escrito que você só vai prestar culto e se prostrar diante de Deus. Sabe que esse termo prestar culto ou dar culto são duas palavras para nós, né? Um verbo e um substantivo, prestar culto. Mas no grego é uma palavra só. O latreu é um verbo que significa o serviço sacerdotal, o serviço de cultuar. Nós precisamos de duas palavras, para eles é um verbo só. É o serviço de ir lá e oferecer o sacrifício. Isso não é interessante? Nós queremos viver uma vida nessa terra onde nós tenhamos poder, porque esse é o pecado desde o Éden. Nós sabemos o que é o bem e o mal, nós temos as diretrizes e obrigado Deus, até aqui nós precisamos de você. Agora a senhora já me deu o conhecimento, pode tirar férias, vai dar uma volta. Isso, vai na praia, vai para o Guarujá, vai para Ubatuba, vai dar uma volta. São lugares sensacionais, aliás, que eu gosto muito. Vai para os Alpes suíços, Senhor, deixa que a gente comanda aqui. E transformamos o reino eterno num reino terreno, porque não queremos ter o sacrifício de obedecer à sua vontade. Por isso fazemos sacrifício de pessoas, para o nosso bem. Mas Jesus disse: não. Só ao Senhor eu serei um sacrifício vivo. Eu não vou cair na tentação de um reino humano.
Eu sei que para quem assiste essa pregação, e inteligentemente e de maneira bem safa, eu disse para o pessoal tirar os comentários do YouTube, e para você não comentar, porque eu não quero saber a sua opinião, e nem quero ouvir a sua falta de educação. E se você não gosta das nossas preocupações, procure outro lugar, que você sempre vai achar alguém que fala o que você quer ouvir. Mas a verdade é que nós não estamos prontos para sermos sacrifícios vivos. Nós não estamos prontos para dizer, esse sistema do mundo está doente, eu creio no reino. Para quem diz eu creio no reino e não nessas modalidades ou nessas categorias de leitura da solvência da humanidade, nós somos achados como tolos, idiotas, imbecis, isentões. Tudo bem, chame do que você quiser. Mas Jesus disse, Aliás, não há nenhuma profecia que eu me lembre, e olha que eu já li bastante a Bíblia, que dizia que o reino de Deus iria ser manifesto através de um político. Eu estou tentando aqui lembrar todo o Antigo Testamento, o sermão escatológico de Cristo, o Apocalipse. Eu não consigo aqui me recordar de Jesus ou algum dos profetas dizendo que além de Jesus viria algum tipo de governo, de algum país, de alguma nação, ou algum homem que seria o grande implantador do reino de Deus na terra, e nós nos deveríamos curvar a ele. Eu vou ler de novo, te falo semana que vem, mas eu acho que não tem. Mas nós é que sempre canonizamos um sistema. Um governador, um político, um presidente, um prefeito, um senador, sei lá. Nós sempre canonizamos alguém para dizer, ele está trazendo o reino de Deus para nós. E aí colocamos sobre ele uma certa infalibilidade religiosa e nos devotamos a ele. Porque todo mundo precisa de um Messias. É que quando esse Messias não é Deus, eu posso torcê-lo com o meu voto ou com as minhas negociatas. Porque se é Deus, eu não tenho negociação. Com Deus eu não negocio, eu apenas sou um sacrifício vivo. Eu sei que essa coisa do poder parece para você que é bonita, que é o Senhor nos usando para dominar. Parece, mas não é. Afinal de contas, a própria palavra nos diz que isso é uma tentação. E Jesus assim a tratou. Só diante de Deus, Satanás, é que eu vou fazer isso. Mas a terceira tentação é quando Satanás usa o capítulo 91 dos Salmos, né? Para nós, capítulo, né? Salmo 91, 11, um salmo que a gente gosta demais, que diz, porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que te guardem. Satanás citou só até aqui, porque é assim que o diabo faz com a palavra. Para que guardem você, mas tem um resto, em todos os seus caminhos. Não está dizendo que você vai dizer para Deus quando e como você quer que Ele te guarde. E a terceira etapa é Jesus estar no templo e Satanás dizer a ele, você está vendo? A própria palavra, já que você está usando Deuteronômio 8, Deuteronômio 6, para dizer para mim o que está certo e o que está errado, eu vou dizer a palavra para você. Por que você não pula? E Deuteronômio 6,16, Jesus diz, não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como o fizeram em Massá. Todo mundo que pergunta, como é que eu faço para minha oração ter poder? Todo mundo diz que a oração tem poder, que o jejum tem poder. Todo mundo que diz que a campanha tem poder, que o louvor tem poder. No fundo, estão dizendo, eu tenho poder através dessas coisas. Se eu orar do jeito certo, se eu jejuar do jeito certo, se eu louvar do jeito certo, se eu cantar do jeito certo, Deus vai fazer o que eu quero. E todo mundo, nessa nossa panela de tantos temperos evangélicos, quer descobrir qual é o jeito certo, o que eu faço de certo, porque eu não quero fazer errado, para que Deus me dê o que eu quero. Se eu quero um Deus para me dar o que eu quero, é porque eu sou Deus. Porque no fim das contas o que conta é a minha vontade e não a dele. Mas Jesus nos ensinou a orar dizendo, venha o teu reino, não o meu. Seja feita a tua vontade e não a minha. E não se compreende que evangelho é sinônimo de morte para esta vida que é morta. Você, quando conheceu a Cristo, recebeu um convite. Negue-se a si mesmo, joga o que você tem fora,
Senhor, posso trazer os meus projetos? Posso trazer os meus? Posso trazer meu pedido? Pode trazer o que vocês quiserem. Tem um lata de lixo ali, joga tudo ali e me segue, porque eu sou o Senhor e vocês são servos. Mas é muito difícil isso ser compreendido, porque o pecado do domínio e do senhorio, o pecado de saber o que é o bem e o que é o mal, e exigir de Deus num sistema religioso que faça o que eu quero, é um grande, na verdade esse é o pecado. Talvez o diabo tenha dito, imagina você aqui na parte mais alta do templo, onde todo mundo, num sábado ainda, tudo cheio, lotado, você dissesse, alô galera, vou provar para vocês que eu sou o Messias, hein? Meu Deus, não tem rede de proteção, vou andar nesta corda bamba, sem o meu bambu, sem rede, respeitável público. Este aqui é Jesus, 30 anos de idade, nascido em Belém, vindo de Nazaré da Galileia, está hoje em Jerusalém, e ele vai saltar sem capacete, ele vai saltar sem proteção, e os anjos vão segurá-lo. E todo mundo vai dizer, ele é Deus, ele é o Messias, porque ele fez uma prova diante de nós. Bom, o Pai vai te proteger, Jesus está escrito. Satanás dizendo. Por que você não diz para as pessoas que você desafia a Deus agora? Por que você não fala, já que está escrito, que elas devem, aliás do cartaz está escrito, qual sábado, dia tal, venham ver Jesus se jogando. Como nós fazemos hoje? Você vai vir aqui e eu vou orar por você, e se você não for curado é porque eu não sou um homem de Deus. E vai ser no dia tal, na noite tal, com o cantor gospel tal e com o ungido tal. Certo, Senhor? E o Senhor que, ai de o Senhor se não estiver aqui. Marcamos dias, marcamos horas, fazemos o circo. E eu vou soprar. Eu vou soprar. E aquele salto, tipo saltos ornamentais, sabe? Cambalhota. Jesus falou, não. Lá diz o texto que você não falou até o final, que quando eu estiver andando nos meus caminhos e por acaso eu tropeçar, ele já sabia que eu ia tropeçar e já preparou os teus anjos. Lá não está escrito para eu dizer a Deus que eu vou pular a hora que eu quiser, como se ele fosse meu servo e eu fosse o seu Senhor, para provar às pessoas que eu tenho poder. Não parece que isso é tentação? Nós adoramos pessoas que desafiam o impossível. Nós adoramos pessoas que desafiam as coisas naturais. Nós adoramos as pessoas que dizem, eu tenho poder, eu tenho autoridade. Porque Deus está tão distante e com Ele eu não consigo negociar. Mas se eu encontrar um ungido, a gente pode ter alguma certa chantagem emocional, financeira, e Ele cumpre a minha vontade. Coisas que com Deus eu não consigo fazer. Mas o Senhor mostrou na tentação de Cristo que ele não usaria de nenhum dos seus atributos de poder como Senhor, porque se ele quisesse fazer isso, ele continuaria onde ele estava, porque sinais no Antigo Testamento nós estamos cheios deles para comprovar que o Senhor é Deus, não é verdade? Ele deixou a sua glória e viveu como um de nós, e venceu Satanás como um de nós. Essa mesma voz satânica estava do lado dele na cruz. E na boca das pessoas dizendo, se você é Deus, desce daqui. Por que você não usa o seu poder de Deus para te livrar da dor que você está sentindo? Para transformar pedras em pães, para estabelecer o seu governo, ou para sair flutuando com os anjos daqui dessa cruz? Jesus chegou a dizer aos seus discípulos, o que eu vou pedir ao Pai? Que me livre dessa hora? Mas foi exatamente para essa hora e para esse propósito que eu vim. Eu vim para cumprir o mandato do meu Pai. Também em João 4 está escrito, minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos, Mateus 20, 28. Tudo que eu ouvi do meu Pai é o que eu tenho transmitido a vocês. Portanto, eu obedeço ao Pai. Por que será que nós desejamos poder? Para podermos fazer o que nós queremos a hora que nós queremos. Porque depender da vontade de Deus não é uma coisa boa, porque nós não gostamos disso. Essa é a verdade nua e crua. Não gostamos de ser servos,
Não cremos que Deus é bom, não queremos desertos, nós queremos reinos. Nós temos dúvidas e queremos dar um pulinho para ver se Deus segura, beleza. Valeu, fiz um teste aqui e funcionou, tudo legal, Senhor. Para que eu continue andando na minha autoridade, no meu poder, e o pior é que nós gostamos disso. E quando pregamos o Evangelho, nós temos dificuldade com ele. Eu acho que é por isso que eu não consigo me alinhar com os evangélicos mais. Acho que é por isso. Os tenho como meus irmãos. Não me sinto melhor nem pior, só não me sinto igual. Essa lógica de comando é uma tentação. Pode ser que o evangelho que nós acabamos de ler, e eu só repeti as coisas que Jesus falou, trazendo-as para os nossos dias, que as palavras dos evangelhos estejam ofendendo os evangélicos, que as palavras de Cristo estejam ofendendo os cristãos, que torcem o evangelho segundo a sua vontade evangélica e torcem o que é cristão e Cristo segundo a sua ótica do que é cristandade. É muito interessante essa hermenêutica tentadora, mas eu prefiro dizer, Senhor, se é deserto agora, é deserto agora. Se eu devo me preocupar com hoje, porque basta cada dia o seu mal, é hoje. Amanhã tem o maná de amanhã. Se é para buscar em primeiro lugar o teu reino e não o meu, então eu vou buscar o teu reino. O que eu preciso vai ser acrescentado. Tudo isso que eu estou falando está em Mateus capítulo 6. O Senhor não me chamou para ser rei, me chamou para ser súdito. E eu não vou cair nessa tentação. E disse que depois disso o diabo lhe deixou. Obviamente que ele voltou outras vezes, inclusive na cruz, como citamos. E ele está todo dia ao nosso redor, querendo nos dar uma pseudo-fé, numa tentativa de sermos senhores e não servos. Espero que Deus te abençoe. Meu amigo Teófilo, disse Lucas, preste atenção porque o bagulho é sutil. Quando você menos vê, você já está dentro do negócio. Você caiu. Você está governando. Você está no topo. Você virou cabeça. É tentador, né? Quando alguém te diz, você não é cauda, você é cabeça. Mas isso não está certo, Zé? Está na Bíblia. É, só que não nesse contexto, não tem a ver com isso. O cabeça da igreja é Cristo. Se você se tornar o cabeça, me desculpe, eu não continuo aqui, porque eu quero continuar sendo apenas parte do seu corpo, enquanto Ele é o cabeça. Cuidado com as manipulações que querem te fazer sentir pleno e satisfeito, porque a sua vontade é realizada, e porque agora você pode ser como você quiser e fazer o que você quiser, porque agora você é rei sobre o reino dele. Transforma as pedras em pães, tem os reinos da terra aos seus pés, dá saltos ornamentais para dar prova do poder na sua vida. Pelo menos não foi o que Jesus fez. Ele teve isso como uma grande tentação de domínio e controle. E naquele momento, ele estava ali como servo. Eu quero estar junto de pessoas que estão prontas para serem servas. E que Deus nos abençoe.